Bem-vindos ao Negócio Fechado de hoje, porque aqui é mente aberta e negócio fechado. E no programa de hoje a gente vai falar sobre assuntos recorrentes no mundo dos negócios. A gente vai falar de coaching, a gente vai falar de alta performance, a gente vai falar de liderança, a gente vai falar de mentoria, a gente vai falar de muito assunto que importa para você aí entender o que está funcionando e aplicar no seu negócio. E para nos ajudar a falar sobre todos esses assuntos, a gente convidou ela, que é uma referência nacional. Eu tô falando da Alessandra Smanioto. Seja muito bem-vinda, Alessandra. Bem-vinda ao Negócio Fechado. Obrigada, Grazi. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Fique à vontade. Obrigada. Seja muito bem-vinda, Ale. Vou te chamar de Ale porque eu conheço a longa data. E eu vou começar perguntando, mas antes eu queria que tu fizesse uma apresentação para quem está em casa e quem não conhece essa mulher que está aqui, essa referência para mim, para muita gente que está aqui sentada. Quem é a Ale? Quem é a Alessandra? Como é difícil a gente falar sobre a gente, né, Grazi? Então, a Alessandra, ela é mestre em psicologia organizacional, ela é formada em administração, fez muitos MBAs por aí, fiz muitos cursos no Brasil, fora do Brasil. Hoje eu estou consolidada no segmento de mentoria e desenvolvimento de líderes para grandes empresas. Maravilhosa. Ale, como surgiu o teu interesse em trabalhar desenvolvimento de liderança e mentoria? Grazi, eu acredito realmente que isso foi uma vocação. Desde criança eu sempre me vi muito próxima de adultos, querendo compreender muito o que os adultos falavam para poder me tornar uma pessoa mais inteligente e entender de negócios e assim por diante. Quando eu fui convidada para participar de um processo seletivo numa universidade, eu fui selecionada para ser professora, eu acredito que foi ali que eu encontrei realmente a minha verdadeira vocação, que eu entendi que através do meu conhecimento, através da minha expertise, eu poderia transformar vidas e ajudar as pessoas a se desenvolverem, conquistarem grandes oportunidades na sua carreira e assim por diante. Show de bola. E quando a gente encontra, né? E a gente tá falando de quanto tempo, olha, sem falar de idade, mas assim, há bastante tempo que tu já vem trilhando, né? Quando a gente encontra o que a gente realmente quer fazer, muda tudo, né? A gente faz uma virada de chave gigantesca. Hoje você aplica coaching em seus treinamentos. É uma pergunta, porque eu te conheci, né, quando eu fiz a minha formação em coaching há bastante tempo atrás. Tu aplica coaching hoje nos teus treinamentos e como que é essa metodologia? Eu aplico coaching sim, é uma metodologia voltada muito para fazer perguntas para os participantes e através dessas perguntas eles refletem e a partir daí eles encontram respostas para seus problemas, soluções para suas vidas e assim por diante. Hoje eu estou muito mais direcionada para mentoria. Quando eu trabalhava muito com coaching, eu trabalhava bem dentro do método, onde a resposta estava sempre no mentorado, no coachee, como a gente chamava, né? No cliente que estava ali na nossa frente. Hoje, com uma grande experiência, com quase 30 anos de carreira, eu utilizo muito a mentoria com base na minha experiência de vida e todos esses processos e atendimentos que eu faço para grandes organizações, porque eu atendo diretores, CEOs, presidentes de empresas, grandes líderes, gerentes, toda a linha estratégica da empresa. E por conta disso, me deu uma bagagem, um know-how muito importante, muito bom. E a partir daí eu consigo direcionar o meu mentorado com as respostas que muitas vezes ele não encontra, porque em alguns momentos falta competências. Muitas vezes ele não tem uma competência de inteligência emocional, uma competência mais analítica e ele busca a mim. Então eu tenho ajudado empresários, empresas a tomar decisões, a ser mais assertivo no seu processo de construção do negócio, da sua liderança como um todo. Na verdade, tu tá utilizando o coaching mais como uma ferramenta inicial de construção, de autoconhecimento e a partir daí um direcionamento, isso? Dentro da mentoria, a gente usa coaching também. Entendi. Porque aí você faz as perguntas para que ele possa refletir. Mas eu acredito que hoje eu estou muito mais voltada para a mentoria porque eu uso técnicas de PNL, eu uso vários outros recursos, inclusive gestão, técnicas de gestão, de inteligência artificial, hoje para poder ajudar os mentorados para que eles possam atingir seus objetivos. Tá, tu entra no campo de ferramentas também, né? Então é uma coisa muito mais profunda. Muitas pessoas querem fazer uma mentoria ou ser mentora. Hoje em dia, tem um monte de gente querendo ser, né? Qual que é o principal objetivo de uma mentoria profissional e o que precisa ter para ser mentor?
Vamos em partes, como a gente sempre fala. Para ser mentor, você precisa de uma boa formação. Uma formação que proporcione boas ferramentas, que você possa compreender o que é ser um mentor. Porque não é só ter um curso, não é só ter uma formação. Você tem que ter a aptidão, você precisa ter uma experiência diferenciada. Então, mesmo que lá atrás a gente sabe que teve a indústria do coach, que muitas pessoas se prepararam, hoje para ser mentor é diferente. Porque o mentor requer bagagem, requer experiência. Além disso tudo, eu entendo que para ser mentor você tem que ter um profundo conhecimento do comportamento humano, porque a mentoria, além de atuar na gestão, nos negócios, na liderança, ela atua na mudança comportamental, no desenvolvimento de competências para se atingir os objetivos. É uma responsabilidade, não botando numa balança um mais, outro menos, mas é uma responsabilidade gigante a mentoria, porque a gente direciona, né? A gente mostra o caminho, direciona. Então, assim, tu tá, de certa forma, atuando. Quando, na verdade, no coach, tu tá fazendo, que nem tu disse, as pessoas terem as suas próprias, os seus insights, né? As suas ideias. Na mentoria, tu tá direcionando. Hoje, eu vejo muita gente, na época do coach, que eu fiz coach, inclusive contigo, a gente viu até uma banalização, né? Do coaching. Muita gente se dizendo, né? Coach sem aprofundar nas ferramentas, muita gente nem fazendo formação e se colocando nessa posição. Tu vê isso acontecendo com a mentoria hoje, Ana? Vejo, da mesma forma. Quem era coach se tornou mentor, muitas vezes sem ter feito formação em mentoria. Eu fiz formação em mentoria no Brasil, fiz formação em mentoria nos Estados Unidos e também na Europa, para poder ter a certeza que eu estava no caminho certo, porque é uma pegada diferente, é um formato diferente de trabalho. E muitas pessoas acreditam que, como a mentoria ela precisa de experiência, às vezes, eu tenho experiência no segmento executivo, eu já fui líder um dia, e por conta disso acredita que é o suficiente para ele mentorar outra pessoa. E não é suficiente. Você precisa ter um método, você precisa ter a bagagem e você precisa conhecer daquilo que você está falando. Então, quando você fala de finanças, eu atendo gestores da área contábil, da área financeira, então eu aprofundei esse conhecimento para ajudá-lo dentro do processo, seja para melhorar um processo dentro de uma empresa, a tomada de decisão, ou até mesmo gerir os seus colaboradores, que também tem técnicas específicas. Não é, olha, minha experiência foi assim. Bom, na tua experiência foi assim, só que cada ser humano é único e diferente. Um precisa desenvolver comunicação, o outro inteligência emocional, o outro tomada de decisão. Então, são N comportamentos que precisam ser trabalhados e precisa de um mentor com bagagem. Não, e uma experiência não define um método validado, né? Porque ali deu certo, que nem tu disse, mas assim, quantas vezes deu certo, né? Quantas vezes aplicou? E o mentor, ele precisa ter errado também, né? Ele precisa ter tido situações mais desafiadoras até para poder direcionar o mentorado que está numa situação desafiadora. Faz sentido isso que eu estou falando? Sempre quando eu tenho um novo mentorado, eu sempre me sinto desafiada, porque dependendo do perfil comportamental que ele tem e da bagagem do quanto ele trabalhou, onde ele trabalhou, se ele é um CEO, se ele é C-level, que são diretores dentro da empresa, ou até mesmo um presidente, sempre é um desafio, porque a responsabilidade é maior. E como você mesmo disse, como mentor, eu me sinto responsável pelo processo de tomada de decisão dos meus mentorados. Então, eu preciso ter um conhecimento, um aprofundamento muito maior para ajudá-los a não errar, porque eu também tenho corresponsabilidade. Perfeito, perfeito. Na tua visão hoje, quais são as principais características, vamos sair da mentoria, vamos entrar na liderança, de um líder de alta performance? Porque se fala muito também, outra palavra que, né, tem algumas palavras que entraram né, todo mundo fala, que é propósito, que é alta performance. O que é um líder de alta performance? O que precisa ter? Em primeiro lugar, um líder de alta performance, ele precisa ter comunicação, uma boa comunicação. Conseguir ser claro quando ele precisa passar a mensagem, passar as estratégias, cobrar metas e objetivos. Então, a comunicação, ela é fundamental. E não pode ser uma comunicação violenta, porque a comunicação violenta hoje espanta as pessoas de dentro da empresa. As pessoas não querem mais trabalhar para um líder comando e controle. Elas querem trabalhar com consenso, com relacionamento. E ainda mais no Brasil, que o povo latino-americano, ele é mais emocional, ele é mais emotivo. Então, precisa ter um cuidado muito grande no formato da comunicação. Penso que junto com a comunicação vem resultado. Se ele não trouxer resultado, não vai adiantar ele ser um líder influente, um líder que se relaciona bem, um líder que propõe feedbacks e assim por diante, porque ele é medido por resultado.
Perfeito. Mas ele precisa ter as pessoas na sua mão. Então, um bom gestor de pessoas, mas também um bom gestor do negócio. Por quê? Porque ele tem que entregar resultados, superar as metas todo mês. Então, quando a gente fala de alta performance, a gente não está falando de alta performance só na liderança com as pessoas, a gente está falando de alta performance no resultado. Não tem como separar um ou outro. Então, comunicação, inteligência emocional é algo que eu trago muito forte dentro desse contexto. Eu acho que o protagonismo é algo que ele sai na frente, ele traz ideias, ele propõe, ele muda o status quo de uma empresa. Perfeito. Quando ele quer, né? Então, é um líder aberto para mudanças, ainda mais com o avanço da IA no Brasil, no mundo como um todo, ele precisa estar mais preparado trazendo a inovação. Eu digo que é um líder que ele é ambidestro, é aquele que consegue fazer as mudanças e fazer o processo fluir no dia de hoje, mas ele está com um olho no futuro. O que eu posso trazer de lá para cá para que o resultado aconteça? Então, eu acho que é um líder ambidestro, com muita autorresponsabilidade, compromisso, ser exemplo, inspirar pessoas, impactar pessoas e trazer resultados. Perfeito, perfeito. Eu acho que um ponto muito importante que tu traz, né, Ali, pessoal que está em casa, às vezes a gente tem muitos empresários que nos assistem, mas tem muita gente também do mercado de trabalho que às vezes almeja um cargo de liderança e às vezes muita gente acredita porque eu faço aquela função por muito tempo, eu estou pronto para liderar outras pessoas. São habilidades diferentes, né? Tu ter o teu resultado é uma coisa, tu ter o teu resultado por meio de outras pessoas é completamente diferente, né? Então, isso que a Ali está falando é essencial, a gente compreender as habilidades necessárias que a gente precisa desenvolver. Muitos empresários têm muita dificuldade em desenvolver suas equipes, né? Não só empresários, como líderes também. Que conselho tu daria para quem quer formar líderes dentro da própria empresa? Começar do básico, proporcionar feedback para as equipes, porque os líderes evitam dar feedbacks. Verdade. Evitam dar feedbacks por medo de perder as pessoas que trabalham com eles, porque as pessoas muitas vezes não têm a maturidade necessária para aceitar uma conversa corretiva, uma conversa profunda e acreditam que aquilo é pessoal. Não é pessoal. Então, quando ele tem uma boa comunicação, resgatando a comunicação e ele sabe técnicas de feedback e ele pratica, ele se torna excelente no desenvolvimento das equipes. Então, boa comunicação, técnicas de feedback e dar o feedback, porque a maioria dos líderes não tem conversas. Sempre quando eu entro para fazer um projeto dentro de uma empresa, eu pergunto, quantas vezes você dá feedback para sua equipe? Todos os dias. Meu Deus, então a tua equipe vai se apavorar, porque quem que aguenta receber feedback todos os dias? E o outro, só quando precisa corrigir. Cadê o elogio? Cadê o reconhecimento? Que é o que mais engaja as pessoas, é o que mais faz as pessoas estarem ali. Então você precisa dar feedbacks positivos para reconhecimento e valorização e feedbacks corretivos para mudar algo que não está funcionando da forma como deveria. Perfeito. Uma vez, eu vou falar agora da vez que eu fiz o treinamento com a Ali, e a Ali fez, não sei nem se tu vai lembrar, tu fez uma dinâmica que era, para mim, marcou muito, porque eu fui líder por muito tempo, né? Então, assim, anos e anos da minha vida, liderança de equipes comerciais. E eu lembro que a dinâmica que tu fez, tinha que vendar uma pessoa, e a outra pessoa ficava... Ele tinha que fazer uma torre de palitinhos, né? E a outra pessoa ia falando e a outra estava vendada, sem enxergar nada, tinha que fazer a torre de palitinhos. E na hora eu fiz a dinâmica, não entendi nada. No final, a Ai vai lá e fez o fechamento e ela falou assim, então, essa pessoa vendada é o teu liderado, que ele não tem o conhecimento que tu tem, ele não está enxergando como tu enxerga e às vezes, se tu não é claro... Se a tua comunicação não é assertiva, ele simplesmente não faz o que precisa ser feito, não é porque ele não quer, é porque tá faltando o direcionamento correto. Gente, aquilo para mim foi uma virada de chave na minha liderança gigantesca da gente compreender que a gente tem uma visão a mais, né? E que a gente precisa passar isso de forma clara. O feedback é necessário. O feedback é necessário. Eu preciso que a pessoa entenda, né? Mas a pessoa não vai fazer isso sozinha. Qual foi o caso mais marcante de transformação que tu acompanhou como mentora, Ana? Eu atendi
há alguns anos atrás, um presidente de uma empresa, uma grande multinacional, e ele precisava trabalhar a habilidade de comunicação em público, falar no microfone, fazer palestras e assim por diante. Porque conforme eles vão crescendo dentro das suas carreiras, esse papel é exigido mais deles, que eles contem seu case de sucesso, que eles façam um discurso de valorização da equipe, que eles falem numa reunião de trabalho com altos executivos, que eles falem para um público grande. E esse executivo, ele tinha muito receio de falar em público. E eu fiz um trabalho maravilhoso com ele, ele conseguiu desenvolver a habilidade da comunicação e hoje ele é convidado para palestras e para contar seu case de sucesso em todo o Brasil. Acho que esse foi um dos casos mais longos, né? Porque demora para desenvolver essa habilidade, tem que vencer várias crenças, vários bloqueios, e hoje ele palestra. O medo de falar em público é um medo muito... vou agora uma pergunta que não tá aqui, mas vou aproveitar, já que eu tô com uma especialista do lado. O medo de falar em público é um medo bastante recorrente nas pessoas, né? E que acaba limitando o crescimento de muita gente, né? De onde vem esse medo, Ali? Das emoções. Né? Nós temos o medo como uma emoção primária, então todos nós temos. Quando a gente se vê numa situação vulnerável, ou sendo avaliado, ou quando a gente está correndo algum risco, o medo vem, ele vem naturalmente, mas é o que eu faço que é digamos assim... A reação que eu faço com o medo que eu estou sentindo tem a ver com o meu comportamento. Quando uma pessoa trava para falar em público, a gente está falando do segundo maior medo da população do mundo. Perfeito. Muitas vezes ele supera o principal medo, que é o medo da morte que nós temos. A pessoa tem mais medo de falar, de se expor, de ser vulnerável do que morrer. Muitas vezes, é isso aí. Então, ele vem de muito tempo, o medo é uma emoção primária, como eu falei, e a gente entendeu lá atrás que, como ser humano primata, ou a gente fugia ou a gente lutava com os animais das florestas, depois com outras tribos e assim por diante. Então, ele vem, é natural do nosso cérebro reptiliano, vem o medo, mas aí você precisa acalmar a sua mente através do gerenciamento das suas emoções e controlar a reação. E quando eu aprendo isso, eu respeito a minha voz, que muitas vezes ela pode parecer trêmula, a minha garganta seca, a minha perna que treme, eu sei de onde está vindo. E aí eu aprendo a controlar. E quando eu aprendo a controlar, é 80% do nosso sucesso na vida. Exatamente, né? Não importa o que acontece, importa o que a gente faz com o que está acontecendo. Exato. Na tua opinião hoje, qual que é o maior erro que os líderes cometem ao tentar engajar a equipe? A gente já falou de um, que é não dar feedback, né? Isso aí, é querer dominar o time. Eu sempre falo, quando o líder ele assume um papel de liderança, seja numa equipe nova ou ela é promovido, eu digo assim, primeiro você conquista. Depois você domina. E o que é conquistar? É conversar com todos da equipe, entender o objetivo de cada um, o sonho de cada um, se relacionar e se conectar. Depois que você estabeleceu a conexão com a tua equipe, aí você pode dar o direcionamento, você pode cobrar e você vai trazer ele para o engajamento, sempre sendo inspiração. Você precisa ser referência para a sua equipe, porque cada vez está mais difícil isso, porque nós estamos com gerações novas no mercado de trabalho e eles não trabalham para quem eles não admiram. Então, para engajar, você precisa ser um líder admirável, inspirador, que impacta as pessoas. Antigamente a gente via muito a liderança mais autocrática funcionando, né? Hoje até pode ser que ela funcione, mas não tem durabilidade, né? No curto prazo. Num curto prazo. E esse papel da gente conseguir engajar todo mundo, principalmente nessas novas gerações, é um desafio grande também para porque tem um choque de geração aí, né? Então, para quem foi acostumado e foi liderado por líderes mais autocráticos, tem quase que automático a gente reproduzir, né? Então, a gente mudar esse nosso comportamento. Tem alguma relação, não eu tô falando besteira, a gente fazer uma analogia com pai, mãe, liderança? Principalmente com a geração Z que está no mercado de trabalho, né? Que ela traz a extensão da sua casa para dentro do trabalho. Então, ela gostaria que os gestores, os líderes, eles se comportassem como pai e mãe. Só que líder não pode passar a mão na cabeça. Líder precisa corrigir. E muitas vezes eles não estão... a geração mais frágil que já existiu.
Perfeito. E por conta disso, os líderes eles precisam ter muito cuidado com a forma, como eu mesmo falei para você, que eles abordam desde os feedbacks, por isso a importância da comunicação, ou uma correção, ou uma orientação, porque ele vem fragilizado, ele não foi exposto às situações e ele não desenvolveu a resiliência, a maturidade. E cabe então agora para os líderes dentro das empresas ajudar esta geração mais jovem a experimentar as frustrações e as dores, as expectativas não atendidas para eles poderem querer estar. E ele vai admirar a pessoa que está disposta a pagar o preço e a esperar o tempo necessário para a maturidade desse profissional. Na verdade, a gente está pagando um preço exatamente dessa falta de direcionamento, de ouvir não, né? De ouvir um não. De ouvir um não. É isso aí. Eu tenho um filho pequeno, a gente sabe, né? A gente quer dar tudo, mas às vezes o não faz toda a diferença necessária e prepara para o mundo, né? Como que a cultura organizacional influencia... Vamos começar do início. O que é cultura organizacional, olha? Cultura é o que as pessoas fazem quando ninguém está olhando. Ótimo, adorei essa definição. Não é? É isso. É isso. Se eu falo de ética e muitas vezes os meus colaboradores não têm comportamentos éticos, então a cultura não está funcionando. Ou estou querendo colocar uma cultura que talvez exista na cabeça do dono, mas as pessoas que estão ali, elas não compraram a visão, a missão, os valores e o propósito. E eu sempre falo que a cultura, ela engole a estratégia no café da manhã. Uma frase do Peter Drucker, né? Que ele traz isso, que a cultura engole a estratégia no café da manhã. Por quê? Porque se você não tem uma cultura consolidada, que as pessoas saibam quais são os valores, como eu devo me comportar, como eu devo agir, por exemplo, um bom atendimento para o cliente, ou ela segue os exemplos de um dono de uma empresa que muitas vezes não respeita as pessoas, então não adianta ter um quadro na parede dizendo a nossa missão é valorização do cliente, queremos ser os melhores em atendimento e não ser. E aí a cultura, ela vai por água abaixo. Então a cultura é o que as pessoas fazem sem ninguém estar olhando. Sem ninguém estar olhando. E aí, mais uma vez, a gente pode trazer para o mundo do pai, mãe, né? É um exemplo também, né? E falando de liderança, quando a gente falou, o quadrinho lá na parede, a gente vê muito isso no mercado de trabalho, a gente vê muito no mundo corporativo. O quadrinho lá na parede, aqui a gente valoriza o cliente. E o líder lá falando mal do cliente. E o líder lá, né? Ai, esse cliente, isso, né? Então a gente entender que também não adianta a cultura estar ali, ela tem que estar viva. As pessoas precisam estar vivendo aquilo. Como que a cultura organizacional influencia diretamente a performance das equipes? Então a gente já entendeu o que é cultura, mas como é que ela influencia diretamente performance e resultado? Hoje já existe alguns questionários que se faz no processo de entrevistas com os novos colaboradores, para entender se ele tem o fit cultural. Perfeito. Porque às vezes eu vou contratar uma pessoa extremamente inovadora, de uma startup, de uma empresa de inovação, e a minha empresa é uma empresa conservadora, sendo que os donos, eles fundaram ela há 50 anos atrás e as coisas sempre foram assim. Só que eu quero aquele funcionário moderno, só que eu não estou preparado para receber aquele funcionário moderno. Ele vem, ele se decepciona e a empresa diz assim, eu contratei o melhor e não se adaptou. Não se adaptou porque deu um choque cultural muito grande. Então, a cultura vai influenciar nos colaboradores que você contrata e como aqueles colaboradores lá dentro, eles vivem essa cultura. Então, automaticamente, para engajar pessoas, eu preciso, desde do processo inicial, contratar pessoas com o fit cultural da empresa. Aí eu tenho um engajamento muito maior. Tu acha que esse fit cultural muitas vezes supera a habilidade e as competências necessárias para o cargo? Sim, porque se ele o profissional encontrar um ambiente completamente diferente daquilo que é a expectativa dele ou que foi prometido muitas vezes numa entrevista, isso acontece muito, ele não permanece. Ele vai buscar uma empresa onde tem uma cultura que ele acredita, que faz parte do que ele estudou, do que ele se dedicou e do que ele quer viver para a vida dele. Tu acha que hoje em dia a questão de me sentir bem, a gente está falando, no mundo onde estamos falando de saúde mental no mundo corporativo, está cada vez mais em alta esse tema. Tu acha que essa questão de eu me sentir bem, de eu estar realizado, hoje supera até a remuneração? Sim. Inclusive, tem estudos estatísticos comprovados que a geração Z, falamos um pouquinho mais da geração Z, que é a geração que está aqui no mercado de trabalho agora, que todos estão falando, é a geração que praticamente 80% deles, eles não gostariam de ter chefes, eles gostariam de ser donos do próprio negócio. Uma geração empreendedora. Sim e não, né?
Porque uma geração empreendedora que nunca viveu nada, e você sabe que você também já foi proprietária de negócios, e você sabe que você precisa entender dos processos da empresa, você precisa compreender do negócio para tomar decisão. Então, eu digo que são futuros empreendedores, se não houver um mentor por trás, um empresário por trás, alguém que os ajude a crescer, vai aumentar o número daquele indicador que fecha lá do Sebrae, que a gente fala, né? Isso que vai acontecer. Então, eles querem ser empreendedores, mas eles não estão preparados. Eles não estão preparados para ser líderes no ambiente corporativo, eles não estão preparados para ter um comportamento adequado, estão precisando aprender comportamento, regras e normas que vieram sem. Eu estou falando do geral, não de uma exceção. Como tem gente fora da esteira em todas as gerações, né? Qual que é a tendência que tu enxerga para o futuro da liderança no Brasil? Falo do Brasil porque é diferente. Tu mesmo disse, né? Aqui nós somos mais emocionais, né? Então, qual que é o futuro da liderança aqui? A liderança e o futuro do trabalho, a gente fala, né? Então, são líderes que precisam resgatar o significado de trabalho. Lá atrás, eu já tenho uma idade um pouco maior que a sua, mas lá atrás a gente falava assim, o trabalho dignifica o homem, então ter um emprego, ter um trabalho, era dali que saiu o teu sustento para você conquistar os teus sonhos, comprar seu carro, sua casa, seu apartamento, sua viagem dos sonhos, enfim, tudo o que você gostaria. Hoje perdeu esse significado para as gerações, principalmente para a geração Z. Então o líder ele precisa voltar a acreditar nas pessoas e as pessoas precisam voltar a acreditar no sentido do trabalho. Perfeito. Esse é o futuro da liderança, com muita inteligência artificial, né? 2025 foi uma mudança muito grande, 2026 será bastante complexo, 2027 vai ser um divisor de águas para quem permanece no mercado. E 2030 é provável que nós tenhamos já aí os 2 bilhões de pessoas no mundo desempregados, que é a geração dos inúteis, que é o que a gente fala. Olha, que forte isso. E quem vai ficar no mercado de trabalho é quem souber e ter as competências que não podem ser substituídas por inteligência artificial. Principalmente, a gente pode botar a programação que a gente quiser num robô, mas o lado humano ele não vai ter. Eu falo isso então, nas vendas sempre. Então, a gente precisa ser um líder humano. Isso. Mas saber usar a inteligência artificial. Quem acordar para a humanização permanece. Quem não acordar vai ser substituído, né? Verdade. Bueno, agora, olha, a gente vai para um quadro que é o quadro Respondeu, Fechou. Esse quadro é assim, ele funciona desta forma. Eu vou te falar e tu me fala a primeira coisa que vem na tua mente. Combinado? Combinado. Negócio fechado? Negócio fechado. Um livro. Execução, do Rancharan. Adoro. Esse livro é maravilhoso. Eu acho que eu li esse livro, agora tu falou, eu acho que eu li esse livro por indicação tua. Olha só. Melhor livro que eu já li. Um filme. O Homem que Mudou o Jogo. Daquele técnico de futebol, que lá atrás, há muitos anos atrás, ele já fazia cálculos estatísticos para escolher os jogadores que dariam certo e trariam o resultado. Que é o segredo do mundo dos negócios, a pessoa certa no lugar certo. Isso aí. Uma frase que te inspira. Liderança é influência, nada mais, nada menos, do John Maxwell. Ela vem com umas coisas fortes, assim, né? O que te move hoje? Meu trabalho. O meu trabalho, porque hoje eu falo para você, Grazi, assim, de todo o meu coração, que eu faço realmente aquilo que eu amo. Eu estou realizando o meu propósito. Então, cada vez que, às vezes, eu me sinto cansada ou desmotivada por determinada situação que acontece na minha vida, quando eu vou atender um cliente, quando eu ajudo um cliente a entregar um objetivo dentro da mentoria, eu me sinto extremamente realizada. Então, o meu trabalho me move. E uma palavra que resume a nossa conversa de hoje, Alia? Energia. Eu teria tantas outras palavras para colocar, mas você, Grazi, é uma pessoa que passa muita energia para as pessoas. Então, eu acho que estar aqui com você, me fazer vir de Passo Fundo para cá, 4 da manhã para estar aqui. E eu estou muito preguiçosa para viajar. Já te contei o motivo, porque hoje estou primando muito por qualidade de vida, menos viagens, enfim. Então, você me fez ter a energia para estar aqui hoje. Energia. Ai, me sinto honrada. Vamos fechar essa palavra, então? Podemos carimbar e assinar? Carimbamos. Então, tá bom. Negócio fechado. Negócio fechado. Vamos ficar até de pé para esse momento, pra gente carimbar essa palavra. Então, energia. Amei a palavra. Olha que o carimbo aqui é de respeito. Tô vendo. Tá vendo? Faça as honras, Alia. Negócio fechado. Olha aí.
Negócio fechado. fechado. E a gente assina, porque não tem como fazer negócio sem assinar também, né? Perfeito, muitos negócios então. Muitos negócios. Ale, muito obrigada pela tua presença, pela generosidade, por ter vindo aqui, né? Ter levantado na madrugada, estar aqui conosco. É uma honra gigantesca pra mim e eu tenho certeza que pra quem tá em casa. Muito obrigada, Graça. Sucesso mais e mais pra você, pra nós. Obrigada. Pronto.